Olá, queridos alunos, eu sou o professor Gil Gualberto, né? Vamos para a nossa aula de português de hoje, né? O tema da nossa aula de hoje é o sentido das palavras, né? O sentido das palavras, sentido próprio e sentido figurado. Mas o que é isso, sentido próprio e sentido figurado? Nós sabemos, portanto, que as palavras, inúmeras delas, existem muitos sentidos, né? Elas apresentam para nós com vários sentidos. Ou seja, em uma situação, ela pode significar uma coisa, em outra situação, ela pode significar outra, né? Como, às vezes, falamos, por exemplo, a palavra manga. A palavra manga, entende-se que ela é uma fruta, né? Um fruto. Mas também pode ser manga da camisa, não é verdade? Manga do verbo mangar. Então, as palavras elas exprimem vários sentidos. Isso, como a palavra manga, existem muitas outras. E essas palavras no sentido próprio ou sentido figurado, dá-se o nome de conotação e denotação. Ou seja, são as palavras nas formas conotativa ou denotativa. Mas o que seria isso, forma conotativa e denotativa? Né, professor? Como você explica isso? Vamos aqui para uma leve explicação. Conotação é o sentido subjetivo da palavra, é o sentido figurado. Mas, professor, o que é sentido subjetivo? É quando não é o sentido real da palavra. Quando a palavra ela tem um significado que ela não está no dicionário, ela não está nos livros de gramática, ela não está na literatura. É uma palavra que ela é, às vezes, inventada por um determinado povo. Ela é criada para expressar unicamente aquele sentido, aquilo que você quer colocar. Então, chama isso também, isso pode ser chamado de linguagem figurada, tá certo? Linguagem, sentido subjetivo ou sentido figurado. Figurado é quando você cria, não necessariamente uma figura, mas é quando você cria um sentido específico, né? Como às vezes a gíria, né? A forma às vezes particular de um povo falar, de um público falar, tá certo? E o sentido denotativo? O sentido denotativo, o nome em si já diz. Denotativo, vem de dicionário. É o sentido real. O sentido real, ou seja, da forma que ele realmente está escrito. Sentido literal, certo? Literal é o que está realmente na literatura. Ok? Portanto, sentido denotativo, sentido certo de se falar, certo do modo que está no dicionário, o conotativo não. Vamos entender melhor isso em alguns exemplos, tá certo? Então fica melhor quando você vê aqui alguns exemplos, vamos nos aproximando aqui, certo? Sentido figurado ou sentido conotativo. Olha esse exemplo aqui. Ele ficou uma fera quando soube, certo? Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Olha que a palavra fera, ela não está expressa aí no seu sentido real. Fera é característica, né, de um animal, certo? De um animal, uma palavra característica para um animal. Então, ele ficou uma fera quando soube da notícia, significa dizer que se fosse no sentido real, no sentido denotativo, isso seria, ele ficou aborrecido, ele ficou com raiva, ele ficou, de certo modo, furioso. Então, as palavras reais. Agora, quando nós falamos ele ficou uma fera, significa dizer que você criou essa palavra para dar mais ênfase, né? Dar mais beleza ao texto. Por isso que chamamos de sentido figurado, tá certo? E às vezes também você quer transmitir assim uma imagem, uma situação maior, né, para a situação. Esse outro exemplo aqui, ó, o guarda comeu bola do motorista infrator. Todo mundo sabe, né, o que é comeu bola, né? O guarda comeu bola. Será se o guarda realmente pegou a bola e comeu? Não, nada disso. O que a frase quer dizer? Quer dizer que ele recebeu dinheiro, ele recebeu propina, né? Comeu bola. É uma forma figurada, ou seja, forma conotativa, sentido conotativo. O guarda comeu bola do motorista infrator. Então a palavra bola aqui e a palavra comeu naturalmente, elas estão no sentido conotativo, né? Porque no sentido real aqui seria o guarda, no caso, recebeu dinheiro, né? O guarda recebeu dinheiro. Essa palavra bola está significando aqui dinheiro, né?
do motorista, né? Esse outro exemplo aqui. A menina quebrou a cara, não passou na prova. A menina quebrou a cara, não passou na prova. Ora, será se porque não passa na prova quebra a cara? Não, nada disso. Na verdade, quebrou a cara significa dizer que ela se deu mal, né? Quebrou a cara significa dizer que ela não conseguiu. A menina não conseguiu, né? A menina não passou na prova. Tá certo? Então, quebrou a cara não está no sentido literal, porque se fosse no seu sentido literal, ou seja, sentido objetivo da palavra, o denotativo, quebrou a cara significa dizer que a cara dela, o rosto, né? Alguém chegou e quebrou, sei lá, rasgou, furou, coisa dessa natureza. E não está nesse sentido aqui, né? Então vamos aqui mais algum exemplo. Opa, aqui tem uma gravura, vamos nos aproximando para vocês verem melhor, tá certo? Olha aqui, essa chargezinha aqui. Qual é o sentido da vida? Ó, ele falando aqui, né? Ele no bar, bebendo um copo de chopp aí, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Ele, ébrio é bêbado, né? Aí, qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? O colega responde, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Olha lá, ele perguntou em um sentido e o colega respondeu em outro. Ele perguntou por que estou aqui, ou seja, ele quis dizer assim, por que eu estou nessa situação? Por que estou nessa situação? Então ele respondeu de uma forma diferente, ou seja, dizendo que ele só está presente naquele local porque está comprando fiado, está bebendo fiado e o dono do bar, certo, está aceitando. Quando ele diz pendurou a conta, né? Deixa você pendurar a conta. Não significa dizer que a conta, o valor, está pendurado em algum lugar. Significa dizer que ele está deixando fiado. Então, isso aí é a forma que ele expressou, a forma conotativa de falar. Tá certo? Então, vamos agora para o sentido denotativo. Olha lá, sentido denotativo. Opa, vocês verão aqui que tem exatamente frases parecidas com as anteriores, né? Sentido próprio ou denotativo. Ou seja, o sentido real da palavra. O homem domou a fera e explicou e aplicou a vacina, perdão. O homem domou a fera e aplicou a vacina. Veja só, a palavra fera, na outra frase, está significando que a pessoa está aborrecido, com raiva. Agora aqui a palavra fera está no seu sentido real. Fera, um animal. O homem domou a fera, e aplicou a vacina. Então aqui é o sentido real da palavra, sentido conotativo, né? O guarda jogou bola com o motorista. Opa, lá na outra frase, o guarda comeu bola, ou seja, recebeu o dinheiro. Aqui o guarda jogou bola. De fato, bola está no seu sentido real, porque bola realmente é feita para jogar, né? De algum esporte, né, específico, né? Ok. A menina está com a cara toda pintada. Olha aqui, a palavra cara também é aplicada no seu sentido real. Como na outra frase, a menina quebrou a cara. Ou seja, não passou, quebrou a cara, significa dizer ela se decepcionou, certo? Ela não conseguiu. E aqui a menina está com a cara toda pintada. De fato, a cara, ou seja, o rosto todo pintado. Então, cara aplicada aqui no seu sentido real. Isso aqui são palavras no sentido denotativo, sentido real da palavra. É o sentido que usamos normalmente na linguagem formal, né? A linguagem formal. A linguagem informal, geralmente as pessoas não usam mais as formas conotativas, tá bom? Aqui nós temos aqui um exemplo, né? Viver sem lei é perigoso, te obriga a crer no que dizem. Tá vendo? Um exemplo claro da leitura, né? Da referência da leitura para a nossa vida, porque viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que dizem. De fato, gente, olha, sentido correto, sentido direitinho, né? Porque nós temos que aprendermos a ler de verdade, porque se nós não lemos bem, vamos ter sim que acreditar só no que as pessoas dizem, né? E se você não sabe ler, naturalmente as pessoas podem dizer uma mentira e você acreditar como se fosse uma verdade, tá bom? Agora vamos para uma atividade, né? Aqui, atividade em que vocês responderão direitinho, né? Porque conseguiram aprender, acho que vocês conseguiram aprender. Observe o sentido real de cada expressão e diga
Se é no sentido conotativo e ou denotativo, tá certo? Então, as alternativas aí, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aí vocês só vão ler a frase, como essa letra A aqui. O vento acariciava meus cabelos. Olha lá. O vento acariciava meus cabelos. Vocês acham que essa palavra, essa frase aqui tem alguma palavra que está no sentido conotativo ou denotativo? Se você acha que é conotativo, coloca denotativo. Se não, coloca, portanto, o denotativo, né? Então, boa atividade e até a próxima aula.